Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar fatos importantes sobre a história medieval. As feiras na Idade Média podiam durar de 15 até 60 dias e aconteciam 2 vezes por ano. Nela podia-se encontrar comerciantes de várias partes do mundo, por exemplo, um genovês vendendo pimenta, um inglês vendendo lã, ou um hamburguense vendendo madeira. E cada um desses comerciantes tinha sua própria moeda. E como o valor era diferente entre si, havia necessidade de um cambista, que pegava essas moedas e as colocava sobre um banco, fazia cálculos matemáticos e facilitava as relações desses comerciantes em suas compras e venda. Foi daí que surgiu o termo banco, como conhecemos hoje atualmente, e também as feiras e os cambistas. Também vai surgir nessa época uma coisa chamada de corporações de ofícios, ou guildas, ou então mesteirais. Eles eram associações de profissionais de um mesmo ramo de profissão. Como vocês bem veem nas imagens ao lado, tem 5 representatividades de corporações de ofícios. Tem os dos padeiros, tem o dos pintores, tem o do artesão, o do tecelão, o ferreiro, entre muitos outros que haviam na época. O que acontece é que cada um desses comerciantes com seus ofícios se juntavam em corporações. E aí, essas corporações de ofício ajudavam a proteger seus associados. Essas corporações comerciais eram chamadas de ligas. E naquela época, a liga mais importante que teve era a Liga Hanseática, que dominou todo o comércio do norte europeu. Nessa época, as cidades medievais localizavam-se nas terras pertencentes a condes, duques ou bispos. E os moradores tinham que pagar impostos e prestar serviços gratuitos, como consertar ruas ou estradas, e pontes. No entanto, com o passar do tempo, para se libertar, os artesãos e comerciantes das cidades passaram a se rebelar contra o domínio que esses donos de terra tinham. Então, eles passaram a fazer rebeliões. E com essas rebeliões, era justamente para lutar contra o aumento de impostos abusivos, e também eles queriam conseguir o direito para administrar as suas cidades. Aí, o que acontece é que houve muitos conflitos naquela época, tudo isso para poder tentarem alcançar sua autonomia. Outra forma também para conseguir a sua autonomia deu-se através das cartas de franquia. E o que eram essas cartas de franquia? Era um documento do qual dava o direito aos camponeses deles poderem administrar a cidade. Como vocês bem veem ao lado, no slide, tem uma carta de franquia do lado de cá, onde mostra exatamente essa questão. Um nobre, ou seja, um rei da época, dando para um burguês uma carta de franquia, certo? As cruzadas. Bom, desde o século V, havia peregrinações, os europeus cristãos faziam peregrinações para a Terra Prometida, que é chamada de Jerusalém, e também um outro local chamado de Santiago de Compostela. Eles faziam essas peregrinações com penitências, ou também para pagar promessas. O que acontece é que a partir por volta de 1071, Jerusalém vai ser tomada por turcos muçulmanos. E após essa invasão de Jerusalém, os muçulmanos vão passar a proibir a entrada dos cristãos na Terra Santa. Lógico que isso então vai provocar contenda, descontentamento dos cristãos europeus.
Aí, por volta de 1095, ou seja, 24 anos depois, né, o Papa Urbano II, que era o Papa da época, ele vai convocar os cristãos para uma guerra contra os infiéis. Começa então as cruzadas, que eram expedições militares que partiam da Europa e tinha como simbolismo, né, primordial uma cruz. Essa cruz ela fazia parte da vestimenta, do escudo, da espada e praticamente era o simbolismo do qual eles marchavam. Por isso se chamava cruzadas. Houve várias cruzadas, no entanto, as mais importantes que nós iremos dar ênfase serão 4, tá? Aí, nesse período também, acontece que o motivo dessas cruzadas, de início, e o principal, ele era religioso. Depois ele se torna social e, por último, material. Ele contou também com a participação de dirigentes da igreja, de mercadores, de nobres e pessoas comuns. Cada um deles tinha um objetivo na época, ao ingressar nessas cruzadas. Houve quatro cruzadas, né, que estão aqui, né, relatando no slide e também no livro de vocês. A primeira delas, que vai ocorrer em 1096 a 1099, né, que vai ser liderada por nobres e eles vão conseguir retomar Jerusalém. E durante um bom tempo as coisas vão acontecer, vai caminhar e vai ter uma paz razoável naquele território. Aí, por volta de 1147 a 1149, vai ocorrer a segunda cruzada, que não vai dar muito certo, ou seja, os cruzados dessa segunda expedição vão ser derrotados. Terá então a terceira cruzada, né, que vai ser de suma importância e que mostra aqui no slide, né, aonde vai haver uma aliança entre os muçulmanos e os cristãos, podendo assim então tanto muçulmanos quanto cristãos peregrinar em Jerusalém e nos locais santos daquele território. E vai ter também a quarta cruzada, que também é importante. Por quê? Porque vai ser nesse período em que vai haver uma expansão do comércio entre o Ocidente e o Oriente. E também os mercadores, ou seja, os burgueses daquela época, donos de comércios, vão investir também nessas cruzadas. As mudanças causadas pelas cruzadas vão ser muitas. Vamos dar ênfase a 3. Primeiro, vai haver o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Segundo, participação dos europeus no comércio das especiarias. E terceiro, o enfraquecimento da nobreza guerreira. E a partir do século IX, vai haver um aumento na área do conhecimento e nas artes na Europa, exatamente devido ao revigoramento do comércio e o crescimento das cidades. Isso vai possibilitar, né, que o conhecimento seja mais abrangente, que a arte também passe a ser praticada com mais ênfase e também os cálculos. Tudo isso vai passar a ser de suma importância, tanto é que vai surgir nessa época renomados artesãos, pintores, bem também como o surgimento das primeiras universidades, como vocês bem vê aí no slide, né? Essa daqui é a Universidade de Bolonha e essa aqui é a Universidade de Paris, na França, e essa na Itália. Quanto à questão das artes, esses dois aqui são vitrais, né? Essa aqui também era uma catedral e ainda e que também é uma pintura, e do lado de cá é uma construção. Tudo isso que surgiu no período da Idade Média. Só para concluir, muitas dessas coisas que surgiram na Idade Média até hoje estão presentes em nossas vidas no dia a dia. Por exemplo,
em relação às feiras. No Brasil, em várias partes, né, ou quase todos os estados, existem as feiras. Nós aqui na região, né, na região norte, no estado de Rondônia e principalmente aqui em Ariquemes, nós temos a feira da piscicultura, a feira do artesanato, a feira de Orlando, onde vem várias flores, né, e plantas para as pessoas comprar, ir até lá, conhecer. Temos também a feira do agricultor aqui de Ariquemes. Então, essa questão da feira surge na Idade Média e até hoje está presente em nossas vidas. Também a questão dos vitrais, né? A questão da construção, da arte, conhecimento, as universidades, a questão do banco, a questão dos cambistas. Então, tudo isso que surge na Idade Média até hoje se faz presente em nossas vidas. A questão também das corporações de ofício. Então, isso nos traz uma reflexão, né? O quanto foi importante essas coisas que surgiram lá na Idade Média e que até hoje ainda faz parte do nosso cotidiano. Por hoje é só, pessoal.